Olha, a nação rubro-negra é surreal a bomba que o Vene Casagrande trouxe, que aconteceu no Flamengo nessa madrugada. Para tudo aí, presta atenção nesse vídeo. Antes, tem um showzinho de análise do Flamengo, com o Pascoal. Eles bateram um bolão nessa analogia que fizeram aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Falam do momento do Flamengo, mas, sobretudo, tem a bomba que o Vene Casagrande soltou e você vai ver agora, a partir de agora, o que tá rolando no Flamengo. Ó, faz o seguinte, meu parceiro, minha parceira, você tem em comum comigo essa paixão pelo Mengão aqui, queridão. Corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino, dá as notificações, porque assim, todo dia eu vou estar coladinho aqui, te atualizando de tudo que tá rolando do Mengão. Fechou? Se inscreveu? Ativou o sino? Então, ó, bora pro vídeo, mete o dedo no like, mas fica até o final, cara. Não arreda o pé desse vídeo. Vem comigo, porque tem muita coisa boa aqui. E já comenta. Você, como é que tá a sua expectativa pro Bahia? Acho que vai dar pra passar, né? Já ganhou de 1-0 lá, comenta aqui. Sua expectativa. Vamos ter um tempo pra descansar e tal. Você acha que o Tite vai acertar o time? Comenta aí, fica à vontade. Eu quero um comentário seu de como tá a sua expectativa. Eu já disse aqui uma vez, eu acho que o Flamengo está precisando subir um outro degrau. O Flamengo tem um estágio muito alto, um elevado, e o estágio do Flamengo necessita de um passo à frente. Por quê? Porque o Flamengo, que joga algumas partidas, parece que os adversários sabem marcar o Flamengo. O Flamengo tem poucas variações de posicionamento e de jogadas. Né? Eu não estou nem falando das bolas aéreas na defesa do Flamengo, as bolas cruzadas em cima dos laterais. Eu vou ser repetitivo nisso, né? Porque toda hora eu falo, a bola das costas dos laterais do Flamengo a bola é um terror, parece um trem fantasma. Cada curva da bola é um susto. Você já foi no trem fantasma? O trem fantasma passa aqui, cai uma caveira, cai um fantasma, cai um monstro, vai caindo assim, tudo em cima de você. Então é um susto. Cada curva da bola da defesa do Flamengo é um susto. Eu não estou nem falando isso. Eu estou falando que o Flamengo tem muito mais qualidade no elenco do que o futebol que ele apresenta. Perfeito. Claro. Perfeito. E Sim. já muita coisa para mostrar. 6-1 no Vasco. Não, falando desse jogo. Meteu 6-1 no Vasco, que ainda era um time muito mais Meteu instável. 2-0 no Corinthians. Derrubou o treinador do do São Vasco. Paulo. Derrubou o O treinador início do campeonato do Flamengo foi bom, gente. Eu acho que o desempenho do Flamengozinho está muito abaixo do que poderia estar diante do elenco que tem. Não. Mas me diga uma coisa aqui. Agora, essas contratações pontuais e por que o Flamengo perde jogadores importantes, elas elevam o nível do elenco ou elas mantêm o nível do elenco? Bom, eu acabei de dizer que se não tiver o Arrascaeta e o De La Cruz, eu acho que não é o mesmo Flamengo. Então, mesmo, o Acarrás vai jogar, não sei. Vou esperar ele jogar. O Plata. Então não eleva, né? O Plata Mas correria. Eu acho assim, mas vai, com a volta desses, lógico que quando o Tite olhar no banco, agora ele tem a opção do Gabigol, agora ele tem o Plata ali para entrar, se o Luiz Araújo não tiver bem. Para entrar. Exato, aí é outro nível. Mas acho que assim, para cumprir o que o Flamengo quer, chegar mesmo em 3 finais, etc., tem que essa turma voltar. E aí esquecer, agora não tem o Vinha, agora eu tenho um outro lateral, tenho 2, esqueço que tem o Vinha. O Cebolinha talvez vá se lamentar, mas tem agora, deixa o Luiz Araújo jogando ali, quando precisar o Plata. Então, assim, nesse aspecto eu acho que se resolve. Mas não é que, melhorou o nível, né? Elevou o nível. O elenco fica mais poderoso, sem dúvida, mas tem dinheiro para isso mesmo, para contratar mais gente. Mas o time principal eu não vejo que vai melhorar, porque esses caras, para mim, não serão titulares quando os titulares de verdade estiverem recuperados. E falo muito de Arrascaeta e De La Cruz e Pedro ali na frente, que também ficou fora, agora já voltou. Esses caras só ficariam fora se o Tite mudasse o plano de jogo. Né? Mas isso me parece Fala mais sobre isso. Fiquei interessado em te ouvir. Se o Tite mudar a estratégia de jogo, né, ele pode alterar, botar mais um ponta de lança perto do centroavante. Ele pode fazer isso, porque ele é camaleão. É verdade. Eu me esqueci disso. Tô te lembrando. Acho que vai acontecer com o Tite, nós estamos em dia 3 de setembro. Vai acontecer algo muito parecido
com o que aconteceu com o Dorival Júnior. Só quero falar isso. Com o Dorival Júnior? Em que sentido? Pode ganhar títulos, mas não agradar e o Rogério Ceni foi campeão apesar do Rogério. Eu nem sei. O Dorival a gente já sabe que ganhou. O Tite a gente não sabe onde vai chegar. Mas mesmo que chegue, acho que não chega agradando. O Tite, o jeito que ele joga, não agrada o torcedor em geral. Tem eleição no Flamengo, hein? Então, mas por isso que eles precisam de título também. Por isso também está contratando. O Tite, ajuda aí. O Landim deve falar para ele, me ajuda aí, que você precisa do ganhar. Machucou o cara, toma outro que eu preciso ganhar alguma coisa. Mas quando passar por isso, talvez façam a mesma avaliação que fizeram com o Dorival. O Dorival tinha ganho 2 títulos, gente. Pô, o Dorival ganhou Libertadores, Copa do Brasil. O cara falou, não dá para ir para o Mundial. Eu acho que fazer uma pergunta para o Mauro. Eu fico com essa impressão de quanto é que foi que gastou agora o Flamengo? 300 e quanto nessa aí? Ao menos 300, um pouquinho, 200 e tarará, né? 300 e tarará foi o Botafogo, 323. Mas eu tenho uma lista aqui, eu te passo. Quem gastou? O Corinthians gastou 160. Agora você precisa ver quem é que traz com 300, quem é que você traz com 160. Mas eu vou te dar os números aqui já. Tem a lista. Pega aí que o Zinho tá lá se sacudindo, sacudiu a cabeça. O homem quer falar. Fala que o camarote está aberto, Zinho. Não, eu só acho que assim, o Flamengo continua tendo o seu elenco maravilhoso, espetacular. Ainda a gente dá esse crédito de ser o melhor elenco. Eu continuo te falando, não acho que é disparado como o Pascoal acha. Não é. E agora, no momento, da maneira que o time do Flamengo está desgastado, eu não acho nem que é o melhor, tá aparelho. Porque a grande verdade para mim é o seguinte, essa parada é o Maceradian, é o departamento médico, é o departamento de fisiologia, é o treinador, é a sua comissão técnica, recuperar a tropa de elite, o time básico que o Flamengo tem. O Pedro está indo para a seleção, para mim não está 100%. O Arrascaeta está machucado. O De La Cruz está machucado. O Cebolinha saiu. O Gerson está exausto e vai para a seleção. Se recuperando. Né? O Gerson é o cara que está aí sendo o destaque, correndo. Não sei, espero que continue, né? Mas o cara está sobrecarregado. Então eu acho que o Flamengo, o grande reforço do Flamengo é recuperar esse time fisicamente. Que é um problema que o Flamengo tem nessas últimas temporadas. A idade chegou para alguns, o desgaste é muito grande do ano e esses jogadores, quando chegam na reta final, estão sofrendo. O Arrascaeta é um exemplo claro disso. Ele chega para os jogos decisivos não estando 100%, com algum tipo de lesão, com algum tipo de problema. Então, acho que a comissão técnica tem que pegar o histórico do que aconteceu ano passado com o Flamengo, que não ganhou nenhum título. O que aconteceu se tinha os melhores jogadores? É recuperar, é focar no que quer. Às vezes você quer brigar por todas e não consegue, né? Recupera jogador, tá com elenco agora, não contratou Alcaraz, Plata, A, B, C, D, bota para jogar. Mas naquela competição que é a sua prioridade, bota a tropa de elite recuperada, que aí é favorito para ganhar o título. Agora, se ficar desgastando, o Flamengo está dando indício disso. Essa queda de produção, para mim, passa por esse momento físico, que o time não consegue render o seu melhor jogo. Se tem o melhor time e não consegue render, não é só o treinador. Eu sei que você, comandante, fala muito da responsabilidade do Tite, mas eu acho que tem a responsabilidade do clube recuperar fisicamente os seus melhores jogadores. Não, eu concordo com você. Isso não pode ser tirado dessa equação, Flamengo... não. Mas é porque eu não vi o Flamengo... Mentira. Eu vi o Flamengo encaixar o jogo e jogar bem quando não tinha a maior parte dos seus jogadores, que é quando o Tite, no meio de uma Copa América, consegue dar um modelo de jogo, um padrão de jogo para esse Flamengo que todo mundo aceitou que não fosse um Flamengo tão propositivo, porque estava sem seus principais jogadores. Aí volta todo mundo, aquilo é desfeito, daí para frente eu não consegui ver o Flamengo ter um bom desempenho. Para mim, os bons jogos foram exceções. Mas fala, Pascoal. O Zinho acha que jogou mais de 5. Sim. Eu fico na minha contabilidade. Eu acho que eu vi só 4 ou 5 bons do Flamengo. Mas eu sou obrigado a concordar com o Zinho, mesmo não gostando muito, porque ele fala uma coisa certa. Normal. Se no ano passado o time caiu de produção exatamente pela lesão dos melhores jogadores, os jogadores se lesionaram do Flamengo, é só dar uma olhadinha para trás, né?
O passado ensina alguma coisa. Se o passado pode ensinar. E aí, de repente, o time do Flamengo pode ver. Brasileiro, né? Nas últimas rodadas o Flamengo tem escorregado, mas os resultados nas Copas têm servido para o time ir adiante. Mas em relação à luta pelo título do Campeonato Brasileiro, se a gente se deixar levar pela última impressão, sim, hoje a gente tem um quadro em que o Botafogo é o candidato de sempre, o Palmeiras é muito candidato porque só tem essa competição, e o Flamengo a gente não sabe. A impressão que se tem hoje em relação ao Flamengo é de dúvida. Eu queria te ouvir, Zupac, também nesse viés que a Marcela jogou para o André sobre os desfalques e a performance, mas ao mesmo tempo trazendo outro que assim, eu sempre tento ter uma certa... Em alguns momentos eu acho que o Flamengo está jogando abaixo do que pode, mas ao mesmo tempo fazer o que o André fez de trazer as Copas e... Copa do Brasil ganhou a ida contra o Bahia fora, o que é um objetivo, não passou ainda. Está nas quartas da Libertadores e mesmo no Brasileiro é o quarto a 6 pontos do Botafogo com um jogo a menos. Assim, as missões aos trancos e barrancos, e os trancos e barrancos não só de performance, mas também de lesão e de calendário apertado, as casinhas estão sendo chegando lá. Está sobrevivendo ali. Como vê o lado bom disso em comparação ao ruim, que é uma performance que não é dominante? Por exemplo, em comparação direta aos dois grandes rivais da temporada, né, que são Palmeiras e Botafogo nas competições, o Flamengo é o que sobrevive nas três, né? O Palmeiras caiu nas duas, né? Na Copa do Brasil e na Libertadores. O Botafogo não está mais na Copa do Brasil, ainda está na Libertadores. O Flamengo, à sua maneira, sobreviveu na Libertadores. Ok, pegou um adversário mais fraco, Palmeiras e Botafogo se cruzaram. Mas na Copa do Brasil ele pegou o Palmeiras e derrubou. Então, olhando para calendário, olhando para objetivos da temporada, o Flamengo continua vivo. A questão antes de começar a temporada, ou nos primeiros jogos, a gente olhava para o Flamengo e o colocava como o principal candidato aos 3 títulos, isso, né? Não aos 3 ao mesmo tempo, mas no Brasileiro o Flamengo era o principal, na Libertadores também era, consequentemente na Copa do Brasil também era. Embora esteja hoje vivo nas 3 competições, em qual ele é o principal candidato? Talvez na Copa do Brasil. Na Libertadores, no mínimo, o Botafogo tem condição de igualdade e acho que o São Paulo está muito vivo. Tem Atlético e Fluminense do outro lado, mas eu vejo os 3 brasileiros do lado de cada chave como os mais credenciados a conquistar a competição e acho que impede igualdade. Talvez o São Paulo um pouco abaixo, mas não muito distante. No Campeonato Brasileiro é muito claro que hoje o Flamengo não é o principal candidato. Pode se recondicionar, claro que pode. E o que o Palmeiras está fazendo agora mostra que o campeonato pode mudar ainda muito o seu recorte, mas acho que esse é o ponto. O Flamengo está brigando pelas 3 competições, é evidente que tem totais condições de vencer, alguma ou algumas delas, mas o olhar de principal nome das competições hoje ele não tem. Ele está ali no bolo. Perfeito. Mas ele não tem. E não tem por causa do seu desempenho. E aí a gente pode olhar e deve olhar para os desfalques. É claro que os desfalques nessa quantidade, nesse momento e nesse nível de importância que os jogadores têm um peso, mas a gente olha para a temporada como um todo e a gente vê diferentes recortes, né, de rendimento do Flamengo, do Tite na temporada. O Flamengo já jogou muito bem, o Flamengo já jogou muito mal, o Flamengo se recuperou, depois de jogar muito mal, se recuperou e mostrou uma estabilidade, embora sem dar espetáculo, mas ali a gente reconhecia times do Tite, e acho que o ponto alto disso foi o jogo de ida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, onde o Flamengo fez um grande jogo no Maracanã, e não faz tanto tempo assim, só que agora o time está numa instabilidade, ou numa estabilidade de jogar bem abaixo do que está apresentando. Então, é curioso, que a gente associa muito o Tite a um nível regular, assim, de desempenho. E o Flamengo está oscilando bastante, né? Nesse momento, o Flamengo que a gente tem visto nos últimos jogos, a gente não reconhece ali um time do Tite. Mas até pouco tempo atrás, sim, né? Então, e aí acho que ele está com dificuldade pelos desfalques e pelas próprias oscilações da equipe de conseguir manter esse padrão. Natural que as críticas se voltem contra ele, porque nesse momento o olhar para o Flamengo é um olhar de mais desconfiança. E só para ressaltar o que eu sempre tenho batido nessa tecla, o torcedor acaba sempre esperando que pelo fato de o Flamengo ainda ter o melhor elenco do futebol brasileiro, que ele sobre. O Flamengo não deve mais sobrar
no futebol brasileiro com esse recorde. Ele vai sempre estar brigando para ser o melhor. Talvez seja sempre considerado o melhor. Mas sobrar com larga vantagem vai ser mais difícil, porque a diferença do Flamengo para os demais está diminuindo. Não importa quem o Flamengo contrate, o Alcaraz ou fosse o Claudinho. Os outros melhoraram bastante. Então a diferença encurtou, achatou. Isso também explica o fato de o Flamengo estar hoje sofrendo mais para extrair o seu potencial máximo do que algumas temporadas quando ele sobrava disparado como o melhor time do país. Ô André, só para a gente ter uma ideia da instabilidade, a gente estava lembrando aqui, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, você lembra quando era o jogo contra o Corinthians? Era um Tite muito pressionado, era aquela coisa de se por acaso o Tite perde essa partida para o Corinthians, ainda mais sendo Corinthians, ele pode ser demitido. Aí tinha o Bolívar na quarta. E aí tinha ainda Libertadores na quarta-feira e foi aquele momento em que o Flamengo vai para a parte boa do campeonato. Depois acaba caindo de novo, tem a parte de Copa América que volta a se recuperar e agora essa parte de baixa. Qual é a parcela de Tite neste momento, assim, que você consegue olhar para ele e falar assim, ele deveria fazer um trabalho muito melhor do que ele tem feito? O que me estranha no desempenho, principalmente coletivo do Flamengo, é que, diferentemente das melhores equipes, acho que da maioria das equipes que o Tite montou, do ponto de vista defensivo, é um time que tem problemas. E eu acho que na carreira do Tite, a maioria das críticas a ele, ou as críticas mais feitas a ele em termos de qual é o aspecto do trabalho do Tite que você não gosta, as pessoas tendem a falar, é defensivo demais. Né? Aqueles que exageram, é retranqueiro. Então. Mas é sobre o fato dele sempre pregar o equilíbrio, que é uma palavra que ele usa muito, e isso, aos olhos da maioria das pessoas, significa um time que se defende primeiro, ataca depois, não se importa com ser generoso ofensivamente, embora ele tenha tido times na sua carreira que foram generosos do ponto de vista ofensivo. O time atual não é. E defensivamente, exceto aquele primeiro momento na temporada em que a gente estava falando de campeonato estadual e o nível de exigência, dificuldade do estadual, seja o de São Paulo, seja do Rio, não importa qual é sempre duvidoso em relação a uma projeção da temporada, né, com o Campeonato Brasileiro e as Copas. Talvez o Flamengo estivesse ali iniciando um ano em que essa solidez defensiva ia se manter e a gente ia poder falar, começou lá no Campeonato Estadual, um bom desempenho, mas não é o que acontece. Então, para mim, é estranho ver a parte defensiva, o Flamengo falhar individualmente, e isso não pode ser atribuído ao treinador, mas, de uma maneira geral, é um time que se defende mal, ou, assim, na melhor das hipóteses, não se defende como uma equipe dirigida pelo Tite normalmente se defende. Ô Zupa, a gente teve a estreia, na estreia não, né? Mas o segundo jogo, né? Ele participou do meio da semana, o Carlos Alcaraz, né? Não, foi estreia. Foi ontem. Isso. Não, quem estreou foi o Hector do Corinthians, que machucou já. Que semana para o Carlos Alcaraz, hein? Na introdução do vídeo eu falei que o elenco recebeu 3 dias de folga, e é verdade. Segunda, terça, quarta. Na quinta, o elenco se reapresenta. Porém, a folga não foi para todos. Os recém-contratados, leia-se Alexandre, Alcaraz e também Gonzalo Plata, os 3 estão treinando no CT Ninho do Urubu. Treinaram hoje, terça-feira, e vão treinar amanhã também, na quarta, e na quinta, obviamente, estarão com os demais jogadores se preparando para o próximo jogo do Flamengo, que é só no dia 12 de setembro, jogo da volta da Copa do Brasil contra o Bahia, aqui no Maracanã. É tempo suficiente para o Tite tentar ajustar o setor defensivo e parar de tomar gols de cabeça de bola aérea. Não foram só os reforços que foram ao CT, não. Quem está lesionado também foi ao CT fazer tratamento. Segunda, planejamento. À tarde, terça, no caso hoje, pela manhã e também à tarde, e amanhã também terá. A pessoa não conseguiu me confirmar se vai ser em 2 períodos, como foi hoje, ou se vai ser só pela manhã ou só pela tarde. Mas sim, terá tratamento. Então, os jogadores lesionados estão comparecendo ao CT Ninho do Urubu para dar continuidade a essa recuperação, que é importante, né? Mas é folga. Gente, olha só, na boa, é totalmente diferente você fazer o tratamento no CT com toda a estrutura, com todos os profissionais à disposição, a fazer em casa, que obviamente dá para fazer em casa também, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Vamos falar agora dos clubes que estão devendo ao Flamengo, é isso mesmo.
O GE subiu a matéria aí, ó. Flamengo notificou 2 clubes brasileiros por dívida em relação a jogadores negociados na janela do início do ano. Internacional e Corinthians. Internacional contratou Thiago Maia junto ao Flamengo e o Corinthians contratando Mateuzinho junto ao Flamengo. Cara, o Corinthians, que várzea. Ó, o Corinthians deve ao clube mexicano pela compra do Pedro Raul. O Corinthians deve ao Cuiabá. Essa informação a gente trouxe. O Cuiabá está entrando na justiça pedindo valor integral. O Corinthians deve ao Santos Laguna do México pelo Félix Torres. O Corinthians está devendo geral e deve ao Flamengo também. Segundo o GE, o Inter de Porto Alegre recebeu a notificação nessa terça-feira referente à compra de Thiago Maia, fechada em julho por 4 milhões de euros. 24 milhões de reais no câmbio da ocasião. Os gaúchos não pagaram a primeira das 10 parcelas, cujo valor de 250 mil euros. É isso mesmo. Já o Mateuzinho, vou pegar aqui a lista, porque a situação é tensa. O Flamengo recebeu os 500 mil reais para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo, mas o Flamengo não recebeu pela venda do Mateuzinho. Com o Corinthians, o atraso vem de um tempo maior. O Alvinegro já pagou as 2 primeiras parcelas pela compra de Mateuzinho, também vendido por 4 milhões de euros. A terceira e mais cara das parcelas venceu no último dia 5. O valor a ser amortizado é de 8 milhões de reais. Depois disso, o Corinthians teria de pagar mais 2 parcelas, ambas avaliadas em cerca de 2 milhões e meio de reais. Por tal atraso, o Corinthians foi notificado pela terceira vez. Cara, isso é assustador e o Corinthians está anunciando vários reforços. Isso é muito estranho, cara, de verdade. É o que eu falo. Precisa ter fair play no futebol brasileiro, cara. Não dá. O Cuiabá tá desesperado tentando receber do Corinthians, lembrando que o Corinthians briga com o Cuiabá para não ser rebaixado para a Série B. O Cuiabá vendeu um jogador e não recebe, tá vendo o Corinthians anunciar jogador atrás de jogador. Gente, isso é um absurdo. Eu já cansei de falar sobre isso aqui, mas não tem jeito. Há ainda quem negocie com o Corinthians e há ainda quem queira jogar no Corinthians, mesmo sabendo da tal dificuldade financeira que vive a equipe paulista. Mudando de assunto, o Botafogo anunciou recentemente a contratação do lateral esquerdo Alex Telles, que estava no Alta, clube do Cristiano Ronaldo. O que vocês não sabem é que antes de contratar Alexandro, o Flamengo tentou ou sondou, consultou a situação do Alex Telles. Na ocasião, o Flamengo não deu continuidade ou não avançou na negociação porque dependia da rescisão de contrato do Alex Telles com o Al Nassr. Isso poderia ser agora, poderia demorar, e o Flamengo, pela urgência da contratação de um lateral esquerdo, preferiu por não esperar. O que, na minha opinião, fez certo, tá? E foi atrás do Alexandro para não correr o risco de perder o Alexandro, que estava livre no mercado, não tinha renovado com a Juventus da Itália. E aí o Flamengo, de fato, até pensou no Alex Telles, mas a situação não avançou. O Botafogo, na ocasião, tinha a opção de esperar. O Botafogo pôde esperar. E aí o Botafogo teve agora o problema do Cuiabá, lateral esquerdo, que teve uma grave lesão muscular. E depois que teve esse problema com o Cuiabá, foi atrás do Alex Telles e conseguiu a contratação. Então, fica esse bastidor, digamos assim. E por falar em Botafogo, gente... E aí, nação, concorda que o Flamengo fez certo de não esperar o Alex Telles, como informou o Vene Casagrande? Uma notícia de bastidor, hein? Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Eu fui, nação!